Olá, aqui é o Thiago e hoje é dia 6 de 3 de 2019, são 23h11 agora. E bom, nesse podcast eu pretendo falar sobre dois assuntos que não são lá exatamente a mesma coisa, mas que são assuntos que têm uma relação. Pretendo falar sobre determinismo social, que é o que eu chamo de determinismo social, e hipergamia. E eu vou gravar hoje, vou tentar gravar amanhã também, ou se possível ainda essa semana, sobre um outro assunto que também é de natureza um pouquinho, entre aspas, red pill, misógina, sei lá, como vocês quiserem chamar. Mas enfim, já deixo aqui já de antemão que esse podcast aqui muito provavelmente vai desagradar tanto mulheres que acompanham o meu canal, quanto também o pessoal da ala Red Pill. Vai ser um podcast que talvez desagrade os dois lados da história, mas enfim, foda-se. Se você se sentir ofendido por isso, sei lá, desinscreve aí, problema é seu. Mas enfim, bom. Então, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu particularmente, Thiago, e isso, o fato de eu contar isso agora ajuda um pouco a entender a minha perspectiva, o meu ponto de vista. Eu devo dizer que eu sou uma pessoa que eu desprezo tanto homens quanto mulheres. Porém, homens eu desprezo por motivos dos homens e mulheres eu desprezo pelos motivos das mulheres. Eu parto do ponto de vista de que homens e mulheres são diferentes. E isso em diversos aspectos. No aspecto psicológico, no aspecto hormonal, no aspecto corporal, físico, no aspecto... eu falei psicológico? Já acho que já falei psicológico. No aspecto hipergâmico, vamos colocar assim, no aspecto de relacionamentos interpessoais, enfim, homens e mulheres são diferentes, principalmente no aspecto mais psicológico da coisa. No aspecto físico também, porém eu acho que a maior disparidade, as maiores disparidades, diferenças entre homens e mulheres estão nos aspectos da cabeça, vamos colocar assim, da mente e tal. E bom, eu desprezo os homens, particularmente desprezo os homens, porque no meu ponto de vista, o homem comum, claro, não estou falando de 100% dos homens, mas o homem comum faz tudo por buceta. O homem comum compra uma casa para poder morar sozinho, para comer buceta, compra um carro para poder comer buceta, levar a buceta em qualquer lugar e comer buceta, compra certos tipos de roupas para ir em certos tipos de festa e comer buceta, vai em certos tipos de festa, evento, rodeio, sei lá o que, para comer buceta, enfim. O homem comum faz basicamente tudo por buceta. A vida dele é buceta, pelo menos até ele chegar, sei lá, até os 20 alguma 8, 29, 30, sei lá quantos anos, 25 pra frente, vamos colocar assim. E aí ele, quem sabe, estabelece com uma buceta única e casa e enfim, vocês já sabem as da história. E aí depois separa e volta pra putaria e assim vai. Então, eu desprezo homens no geral, pelo menos homens comuns, porque basicamente o homem comum faz tudo por buceta, a vida dele gira em torno, 90% da vida dele gira em torno da buceta. Por isso eu desprezo a maioria dos caras que eu vejo por aí. Esse é o lado masculino da coisa. Agora, o lado feminino. Por que eu desprezo mulheres? Eu não desprezo mulheres por questão de psicologia feminina. Pode parecer que às vezes que eu desprezo mulher por mulher ser do fato que ela é, vamos colocar assim. Mas não, eu acho que o principal fator que me faz desprezar mulheres em geral é o fator histórico. A mulher, qual a importância histórica que a mulher tem na história da humanidade? E quando eu tô fazendo essa pergunta, eu não tô falando no sentido de que a mulher não tem função nenhuma nem na sociedade. Não é nesse sentido, mas sim no sentido de que quantas grandes mulheres existiram ao longo da história? Me fala o nome de uma mulher que marcou a história tanto quanto, por exemplo, Yehoshua, Siddhartha Gautama, sei lá, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, não sei. Tipo, se você parar pra pensar, fala o nome aí de grandes pessoas que mudaram a história da humanidade. 95% dessas pessoas são homens.
95% das pessoas que marcaram a sociedade por exemplo, em qualquer área praticamente, na área filosófica, na área das artes, arte eu acho que nas artes em geral acho que tem uma diferença um pouco menor de porcentagem de homens importantes para mulheres importantes, mas ainda assim temos mais artistas homens fodas do que mulheres fodas. Na área da música, na área das invenções humanas, na área da teoria, na área das descobertas, na área das invenções em geral, enfim, basicamente em todos os campos do conhecimento humano, quem é que dita, não é que dita as regras, mas quem construiu praticamente todos os campos do conhecimento humano? Homens. Homens são responsáveis pelo avanço tecnológico, homens são responsáveis pela organização da sociedade, pela organização da sociedade com caráter patriarcal, entre aspas, patriarcal. Homens são responsáveis pelo surgimento das grandes religiões, a maioria das grandes religiões, enfim. As mulheres geralmente, o gênero feminino não tem nenhuma expressividade histórica, é isso que eu quero falar. O gênero feminino até hoje não deixou nenhuma grande herança para a humanidade. E com isso eu não estou falando que não existiram mulheres fodas ao longo da história, não estou falando isso. Mas assim, é um número limitado, enquanto que eu particularmente, para pensar em nego foda, cara foda, sei lá, eu preciso de 1 segundo para pensar em, sei lá, em 10 caras fodas, eu preciso de, sei lá, uns 3 minutos, eu acho que para pensar em, sei lá, 5 fêmeas que fizeram alguma coisa, que não é necessariamente, né, nem fêmea que mudou a história, mas simplesmente fêmea que fez alguma coisa. Sabe, sei lá, eu particularmente, assim, mulheres que eu sei que fizeram alguma coisa no longo da história. Joana d'Arc, que, não sei, assim como Jesus, existem boatos de que existiu, existem boatos de que não existiu, enfim. Mas sei lá, vamos contar. Joana d'Arc, umas 2 ou 3 mulheres que se destacaram no campo da química, que fizeram descobertas mais ou menos importantes no campo da química. Umas 2 ou 3 mulheres que fizeram descobertas importantes em outros campos. Campo da informática, por exemplo, sei lá, e mais algumas poucas. Enfim, o que eu quero dizer, como eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não existem mulheres que, sabe, não fizeram algo. Mas, assim, o gênero feminino não tem expressividade histórica. A história comprova, e aí provavelmente vai vir alguém perdido que acabou de chegar no canal, sei lá, e vai falar, não, mas isso daí acontece porque antigamente a gente vivia numa sociedade machista e patriarcal em que basicamente o homem fazia tudo e a mulher ficava em casa cuidando da casa, dos filhos e tal. Por um lado, eu concordo um pouquinho com esse argumento. Porque de fato, antigamente as mulheres ficavam mais em casa, cuidavam mais dos filhos, etc e tal. Porém, eu discordo em grande parte desse argumento, por um motivo que eu vou falar daqui a pouco, que é o fator hipergâmico, e por um motivo bem simples. A maioria dos artistas, se você for parar para pensar, tanto, sei lá, artistas que eu já procurei a história, filósofos também que eu já procurei a história, não somente artistas, filósofos também, pensadores em geral, cientistas até, geralmente esse pessoal, eles fazem descoberta a partir de... Muitas descobertas vieram do tédio. Principalmente, não somente descobertas, mas também artes em geral, elas são muito produzidas em meio ao tédio. É um dos principais combustíveis, vamos falar assim, para o artista, o tédio. O artista precisa de um certo espaço, tempo e conforto, ou seja, tédio, para ele conseguir produzir algo. Isso, claro, existem exceções, existem artistas que produzem, sei lá, no meio da guerra, mas via de regra geral, a produção artística exige um certo tédio, vamos colocar assim. E pensar, por exemplo, que as mulheres passavam esse tédio, elas ficavam em casa fazendo nada, só cuidando da casa ou cuidando dos filhos, não sei. Pensar que as mulheres passavam boa parte dos seus dias no tédio
e ainda assim não produziram muita coisa, me serve como contra-argumento para esse pessoal que vai falar, mas porque a sociedade machista, patriarcal e blá blá blá. Se a sociedade era tão machista e patriarcal e a mulher vivia meio que trancada, entre aspas, dentro de casa, entediada em casa, por que ela não aproveitou esses momentos para produzir algo? Para, sei lá, pintar um quadro ou formular uma teoria, começar ali. Aí vai começar a vir um monte de gente, mas porque as mulheres até pouco tempo atrás não tinham acesso a livros. A maioria da população não tinha acesso a livros até, sei lá, séculos atrás, independente se era homem ou mulher. Uma boa parte da população permaneceu e continua permanecendo na plena ignorância. E ainda assim, homens continuam fazendo mais coisas do que mulheres. E eu não estou falando isso num caráter de tipo misógino, de tipo, por isso as mulheres são inferiores. Não, não é nesse caráter. Por quê? Porque eu já vou começar a desenvolver mais a minha prerrogativa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que basicamente podem ter algumas desculpas, eu encaro mais como desculpa do que como argumento de fato, do porquê que mulheres não têm expressividade histórica. Podem existir algumas desculpas, mas no fim das contas, eu não vejo o porquê que mulheres não fizeram nada, sabe? Não é nada. Mas é que por que ela, em comparação com homens, por que elas não fizeram quase porra nenhuma se comparado com homem? E aí que começa a segunda parte do meu ponto de vista, que é o argumento hipergâmico. Eu sei que eu nunca falei de maneira específica sobre a hipergamia no meu canal, porque o meu canal não é um canal, sei lá, da Real, MGTOW, sei lá o que. Então esse é um assunto que não me conveio, como que conjuga? Convir? Sei lá. Enfim, esse é um assunto que não me conveio falar até este momento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre hipergamia e minha visão sobre isso. Antes de falar sobre isso, o que é hipergamia para o pessoal que está aí ouvindo desavisado? Hipergamia é simplesmente um fato biológico. Hipergamia é o fato biológico de que, na grande maioria das espécies animais, o macho tem que adular a fêmea para a fêmea copular com o macho. Ou seja, fazendo uma analogia simples, para cada 10 machos que se interessam por uma fêmea se interessa por um macho. É basicamente a super competição que existe por uma fêmea. E isso é algo que você enxerga tanto na natureza, nos animais não humanos, quanto também no ser humano. A gente sabe que é só a gente parar um pouquinho para olhar o mundo que você vê que existem muito mais caras correndo atrás de mulher do que mulher correndo atrás de caras. Esse quadro de muito mais caras correr atrás de mulher do que mulher correr atrás de caras, esse quadro nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente por fatores do tipo feminismo, um pouquinho de globalismo, decadência dos valores morais, etc. Esse quadro ele sofreu algumas mudancinhas no aspecto da humanidade. Mas via de regra geral, biologicamente falando, em praticamente todas as espécies animais, é o macho que corre atrás da fêmea. Então é por isso que, por exemplo, é o macho do pavão que tem aquela puta cauda gigante lá, bonita, para impressionar a fêmea. É o macho do sapo que faz barulho. É o macho dos pássaros que canta. É o macho da cigarra que faz aquele puta barulho para poder chamar a atenção de fêmea. Enfim. E isso é um padrão que você vê também no ser humano. Eu não preciso ir nem muito distante. O cara compra carro, faz tudo basicamente para poder copular com a fêmea. Então existe algo que se chama hipergamia, que é algo que não é culpa do homem, não é culpa da mulher. É simplesmente assim que a biologia determinou, a biologia Deus, sei lá, quem você quiser chamar. Mas é simplesmente assim que as coisas são, basicamente. Então, por isso, por exemplo, com relação à hipergamia, eu vejo muito cara por aí condenar a mulher porque, tem 10 caras querendo ela e ela só quer um cara. Mas eu não enxergo culpa de nenhum dos gêneros. Eu não enxergo que isso é culpa do homem nem da mulher. É simplesmente a biologia. Tipo, não é a mulher que escolheu que vai ter 10, 50 caras querendo comer ela. Não, é simplesmente assim que as coisas são.
basicamente. Mesmo se a gente não estivesse na sociedade moderna, mesmo se a gente fosse, sei lá, fosse todo mundo cachorro, a gente não fosse ser humano, ainda assim essa seria a nossa realidade. Para cada uma fêmea eu teria que estar disputando essa uma fêmea com sei lá quantos machos. Então isso daí é basicamente a hipergamia, é o argumento hipergâmico. E a hipergamia, ela me serve de pano de fundo, vamos colocar assim, para justificar um pouco do porquê que o homem tem uma maior relevância histórica do que a mulher. Primeiro lugar, antes de continuar, não subestimem o poder da atração sexual. Não subestimem. E quando eu digo o poder da atração sexual, eu estou levando nos dois lados. Tanto se você for um materialista quanto um metafisicista, essa palavra nem existe mais, alguém que leva as coisas para o lado metafísico, tanto esse lado do lado material quanto do lado metafísico, a atração sexual entre os dois gêneros tem muita força mesmo. Então, por exemplo, falando o lado materialista, ele vê valor na atração sexual através principalmente da retórica do Freud, que afirma que basicamente tudo que a gente faz é por sexo e que o nosso inconsciente é habitado por inúmeras fantasias sexuais, inúmeros fetiches, desejo sexual pela mãe, etc. Então, tanto a via materialista confirma que a atração sexual tem um poder, quanto também a via metafísica. Então, por exemplo, se você pegar a narrativa de Adão e Eva, você vai ver que Deus fez Eva para ficar com Adão, um foi feito para o outro. Se você também pegar a questão do Eros, que é algo que eu realmente acredito e é algo que é, de certa forma, mais metafísico, também afirma que há poder na atração entre os sexos. Então, assim como outras filosofias, outras religiões, muito provavelmente também afirmam que, resumidamente, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Ou seja, existe uma atração não somente sexual, mas uma atração natural muito grande entre os dois sexos. Então, em primeiro lugar, não subestime essa atração. E é até por isso também que eu desprezo os homens, mas até um certo ponto. Porque eu sei que simplesmente o fato do cara, por exemplo, ele fazer tudo por mulher, em parte é culpa dele, e em parte é só ele seguindo a natureza dele, em parte é só assim que Deus ou a natureza fez a gente ser. Eternos escravos de buceta, bobalhões de buceta. E não tem nenhum homem que escolhe nascer assim. Eu acho que a grande maioria dos homens, se eles pudessem escolher entre ser escravoceta e não ser escravoceta, obviamente que eles escolheriam não ser escravoceta, não dedicar sua vida a isso. Principalmente os machos beta. Mas enfim, não vou entrar nesse caráter do macho alfa, beta e por aí vai. Basicamente, o fato de que os homens são mais feitos para correr atrás do outro sexo do que o contrário, mulheres são mais feitas para correr atrás do sexo masculino, que não é verdade. O fato do homem ter que se esforçar, basicamente, para comer buceta, basicamente para cumprir a função biológica dele, que é a reprodução. Lembrando que as duas funções biológicas mais básicas de todo e qualquer ser existente no planeta Terra são a automanutenção, que gera o egoísmo humano, e a autorreprodução, que gera essa sede de buceta, sede de sexo, enfim. Considerando isso daí, isso faz com que o homem ele tenha que se desenvolver. Frequentemente o homem tenha que ter isso não somente homens, isso também vale para as espécies não os animais. Não animais, não humanos. Não animais, enfim. O homem, basicamente, frequentemente ele tem que se desenvolver ou ele tem que se destacar em algo para conseguir uma buceta. Então é por isso que boa parte das descobertas, boa parte não, quase todas as descobertas, as inovações, as invenções e o caralho foram feitas por homens. Quer dizer, não somente porque o cara foi pra lua só por comer uma buceta. Não exatamente. Mas eu acredito que boa parte das invenções e de tudo que foi criado foi indiretamente, muitas vezes por conta de uma mulher. E aí
você que está me ouvindo, que atire a primeira pedra, homens que estão me ouvindo, que atire a primeira pedra, o homem que nunca utilizou uma desilusão amorosa para utilizar a sua energia sexual, a sua energia, ou simplesmente tirar seu foco de vida do sexo e direcionar para outras coisas. Que atire a primeira pedra, o homem que nunca teve que mudar drasticamente de vida por causa de uma desilusão amorosa. Que atire a primeira pedra. Sinceramente, eu acho que praticamente todos os homens, a não ser aqueles privilegiados, sei lá, 1% dos homens, que, sei lá, nascem com um bom dinheiro, uma condição financeira favorável, uma aparência física também favorável, seguindo um modelo de determinação social, enfim, a não ser aquele 1% de caras que nascem naturalmente favoráveis, assim, para tudo, favoritados, não sei lá, favoritados para tudo com relação ao gênero feminino, 99% dos outros homens precisam ralar para comer buceta. Por quê? Porque é selva, é macho disputando com macho para conseguir uma fêmea. Então, por conta disso, os machos naturalmente se desenvolvem mais do que fêmeas nos mais diversos campos possíveis. É o macho que tem que correr atrás da fêmea. E isso ajuda a explicar o porquê das fêmeas não terem muita relevância histórica. Porque a fêmea não tem que fazer nada para conseguir algo com o outro sexo. E se você parar para analisar, pensar o que eu estou falando, isso eu estou afirmando que sim, a fêmea também sente atração pelo outro sexo. Tem muito cara por aí da real, migtal, sei lá o que eu já vi falando, insinuando que a mulher não sente atração nenhuma pelo homem. Mas eu acho que sim, ela sente. A mulher comum, a mulher normal, ela sente atração pelo homem. Ela sente uma certa... Ela também tem esse impulso de querer ficar com o gênero diferente do seu. Porém, pelo simples fato de que ela não tem que se esforçar para estar... Por quê? Porque ela tem várias opções de machos para ficar, mesmo que ela não fique com o macho que ela queria, mas ainda assim ela vai ter, tipo, no mínimo outros 5 machos que querem ela, e que ela sabe disso muitas vezes. Esse simples fato faz com que ela não tenha que se esforçar para nada. Ela não tem que, sei lá, criar um computador para comer uma buceta, ela não, pra, sei lá, chupar um pau, não é comer buceta, no caso da mulher, chupar um pau, enfim. Ela não tem que criar um computador para poder chupar o pau. Ela não tem que criar prédios para chupar o pau. Ela não tem que filosofar, escrever livros de filosofia para poder chupar o pau. Ela não tem que fazer um quadro, uma obra de arte para chupar o pau. Enfim, tudo o que a mulher precisa para poder conseguir um parceiro amoroso, sexual e etc. é ser uma buceta, é ter uma buceta. Ela não precisa de mais nada para conseguir um parceiro. E isso, em grande parte, no meu ponto de vista, ajuda a justificar o porquê da pouca relevância histórica geral das mulheres. E agora, eu falei um pouquinho sobre hipergamia, agora voltando um pouco a falar de determinismo social. Além desses fatores de natureza biológica, que simplesmente não tem o que fazer para mudar, a única coisa que teria para fazer para mudar isso, em tese, é mudar a espécie humana, transhumanismo, basicamente, mudar o gene da espécie humana, enfim, que é algo que ainda vai demorar um pouquinho, mas existe, além do fator biológico, do fator hipergâmico, existe também o argumento social, o fator social, que é o que eu chamo de determinismo social. O determinismo social é basicamente aquilo que é imputado que a gente siga, que a sociedade, que a família, que amigos, que aqueles que nos rodeiam, basicamente, determinam, muitas vezes não diretamente, mas indiretamente, vamos colocar assim, que a gente siga. Então, por exemplo, para os homens, e o determinismo social, no meu ponto de vista, claro, ele ocorre tanto para as mulheres quanto também para os homens. Então, por exemplo, se você nascer homem, se identificar como homem, etc., agir como homem, blá blá, vai ser imputado sobre você que você corra atrás de mulher, que você tem que... para você conseguir uma mulher, você que tem que ter iniciativa, você que tem que correr atrás, enfim.
vai ser imputado que você corra atrás de mulher, vai ser imputado que você não demonstre sentimentos, principalmente não em público, vai ser imputado que você seja uma pessoa, no geral, fria e às vezes rude, vai ser imputado sobre você que você seja sempre um cavalheiro como as mulheres, que você, entre aspas, tem que dar sua vida por mulheres, que mulheres são mais frágeis, tudo bem, de fato são, mas é meio que imputado que por conta disso a gente tem que dar a vida pelas mulheres, porque mulheres são frágeis e blá blá, enfim. Homens nascem, é imputado sobre os homens, é colocado sobre os homens uma série de condutas, de regras de conduta, principalmente na escala social, sobre como eles devem se comportar, principalmente com relação às mulheres. E uma coisa que eu vejo forte no determinismo social com relação a homens é que, socialmente falando, o homem não é válido socialmente falando, ele não tem lá tanto valor socialmente falando se ele não tiver uma fêmea para acompanhá-lo. Então, principalmente na sociedade moderna, eu não diria que somente na sociedade moderna, talvez, mas assim, nos mais diversos tipos de sociedade, o homem só tem, não é que ele só tem algum valor, mas o homem só atinge o seu máximo valor se ele está junto de uma fêmea. Então, por exemplo, um rei que não deixa herdeiros, ou um rei que não tem uma rainha, ou um cara, sei lá, famosão que ele não expõe publicamente sua esposa, não sai publicamente com a sua esposa e tal. Geralmente, esses tipos de pessoas, esses tipos de machos, socialmente falando, popularmente falando, eles vão ter menos valor do que, por exemplo, um rei que tem uma esposa, que tem a rainha, ou um cara, sei lá, que é casado, um ator lá de Hollywood, que ele é casado com também uma atriz famosa de Hollywood, ou um cara, até falando para casos mais normais, um cara que, por exemplo, de 40 anos, que é casado, ele tem muito mais apreço social do que um cara de 40 anos que é solteiro. Enfim, pro homem existe um certo determinismo social de que ele tem que estar com uma fêmea. Ele tem que estar acompanhado de uma ou mais fêmeas, senão ele não tem... não é que ele não tem valor social, mas ele tem menos valor social do que às vezes até muito menos valor social do que um macho que é acompanhado de uma ou várias fêmeas. Enquanto que para a mulher também existe um determinismo social. Então, por exemplo, antigamente na sociedade machista de valores patriarcais, etc., a mulher, ela tinha que preservar a castidade, a mulher não podia sair muito de casa, a mulher era mais voltada para ser dona de casa, ela, às vezes, não tinha tantos direitos quanto o homem em algumas áreas. Enfim, antigamente o determinismo social da mulher era mais voltado para essa área da interação social, de restringir basicamente a interação social da mulher e meio que colocar ela somente ou mais voltada para o núcleo familiar. Já hoje em dia, a gente vive numa época, nas últimas décadas, vamos colocar assim, em que o determinismo social para a fêmea ele mudou um pouco, principalmente por questões de feminismo, de liberação sexual, do movimento basicamente em que a gente está vivendo, em que basicamente hoje em dia a sociedade de forma geral impera que a mulher saia, que a mulher tenha uma vida própria, que ela tenha um emprego, que ela tenha parceiros sexuais, caso seja desejo dela, que não tem problema nenhum ela perder virgindade antes do casamento, que não tem problema nenhum ela transar com quem ela quiser. Enfim, a gente vive numa sociedade que basicamente acaba que indiretamente ou diretamente, muitas vezes, potencializando o potencial que já existe na hipergamia. Ela potencializa a hipergamia, a sociedade moderna. É por isso mesmo que a gente está vivendo em tempos de extrema inflação bucetal. Por quê? Porque basicamente hoje em dia a gente vive num contexto, principalmente socialmente falando, em que o homem é o grande filho da puta quase sempre.
Então, homem é filho da puta, homem oprimiu mulheres, homem é estuprador em potencial, homem tem que ficar quieto quando mulher fala, mulher é oprimida, Dia Internacional da Mulher, mulher já foi, mataram bilhões, quatrilhões de mulheres na época lá da Inquisição. Enfim, a gente vive num contexto que acaba indiretamente ou diretamente potencializando ainda mais a hipergamia, gerando a superinflação do mercado bucetal, que é basicamente hoje em dia só os alfas, entre aspas, estarem conseguindo se reproduzir, enquanto que a maré de betas que existe por aí, simplesmente aqueles caras que fica assistindo pornô o dia inteiro, vendo hentai e por aí vai. Enfim, não quero falar mal de beta nem de alfa nesse podcast não especificamente. E eu acho que acaba uma coisa contribuindo muito, uma coisa acaba que contribuindo para outra. Determinismo social acaba contribuindo para a hipergamia e hipergamia acaba que contribuindo para o determinismo social, fazendo com que homens tenham que correr atrás de mulheres. Esse é o grande contra de ser homem, que ele sempre tem que estar correndo atrás de mulher, ele vive em prol da mulher. Mas o grande pró de ser homem, isso não somente hoje, mas no passado também em geral, provavelmente nos futuros próximos, isso ainda vai continuar. O homem é aquele que é o autor da história, basicamente. Então, o contra da vida do homem é que o pró da vida do homem é que ele faz tudo, mas o contra é que tudo é por mulher. Já o pró da vida da mulher é que ela que escolhe o parceiro sexual dela, ela que tem o poderio, basicamente, no mercado de relacionamento, sexo e etc. Porém, o grande contra é que, por conta disso, ela não tem relevância histórica. Ela não tem que fazer nada. Então, isso acaba barrando a vida dela. Inclusive, esse fato de que a hipergamia hoje está exponencializada e as mulheres estão transando, e isso é a vida delas, isso ajuda isso tem relação também com a relação entre celibato e fazer algo da vida, deixar um legado, sabe? Se você parar para pesquisar, tiveram vários homens, principalmente, porque geralmente quase sempre celibatário é homem, porque eu acho que muitas vezes pelos homens não estarem conseguindo ou não conseguirem, com até mesmo no passado, mulheres, fêmeas, isso acaba levando muitos homens ao celibato. Eles acabam unindo aquilo que é útil, entre aspas, que é o celibato, com aquilo que é, entre aspas, agradável, que é saber que o lugar dele, já que ele não está conseguindo ninguém, o lugar dele é naquilo ali, no celibato, e ponto, acabou. E aí ele acaba conseguindo uma certa forma de... eu esqueci a palavra, me fugiu a palavra. Uma certa forma de compensação, vamos colocar assim. Já que eu não consigo mulher, vou virar celibatário e vou destinar a minha vida para outras coisas. E existe uma relação entre o celibato e ser alguém, não no sentido do mundo, ser alguém na vida, mas de fazer alguma coisa, de deixar um legado, sabe? Se você pesquisar, existem várias pessoas fodas por aí, pessoas autores de grandes invenções, filósofos, e etc. Pessoas que deixaram um legado realmente, que foram celibatários. Por quê? Porque a energia sexual, não subestimem o poder da atração sexual e o poder da energia sexual. Alguém que guarda a sua energia sexual para, para os meios certos ou para um propósito de vida, é alguém que muito mais provavelmente tem chance de conseguir chegar no objetivo dele do que, a pessoa que desperdiça o prazer sexual com nada. Que esse é um dos fatores que uma boa parte dos homens hoje em dia são homens medíocres, vamos colocar assim. Por quê? Porque hoje em dia pornografia, hoje em dia sexualização, hipersexualização, e aí os caras, a vida deles vira sexo, bater punheta, e eles nunca têm energia pra nada, nunca fazem nada, nunca têm grandes ideias. Por quê? Porque tá sempre preocupado, não somente porque tá sempre preocupado com mulher, mas também porque o uso da energia sexual de maneira frequente, ele acaba limitando muito o potencial criativo.
Então existe uma relação também entre o celibato e fazer algo, vamos colocar assim. E como a grande maioria dos celibatários são homens, porque quase sempre são homens que são rejeitados e não mulheres. Por quê? Porque o homem, uma buceta que quer ele já aceita, já o contrário não é verdade. Ah, um pau que quer a mulher ela já aceita. Não, não, claro e óbvio que não. Mas, enfim, o simples fato de homens serem mais rejeitados acabou condicionando homens a fazerem mais coisas com relação à história, com relação ao contexto histórico, em quase todos os campos possíveis, vamos colocar assim. E agora eu já começo a entrar um pouquinho na conclusão desse podcast. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, não somente a sociedade moderna, mas até a sociedade de caráter machista, patriarcal, antiga e etc. Aliás, é exatamente por isso que eu não sou uma pessoa, eu não sou conservador. Por isso mesmo, porque eu enxergo que na sociedade antiga, na sociedade conservadora, entre aspas, que existia há séculos atrás, eu já enxergo que havia problemas nessa sociedade. Problemas que, sei lá, ou os conservadores não enxergam, ou não encaram como problema, ou são hipócritas, ou sei lá, não sei o que se passa na cabeça de cada conservador. Mas enfim, eu acho que a sociedade antiga, dita conservadora, eu acho que ela já trazia alguns problemas nela, por isso que eu não sou conservador. Exemplos de problemas que a sociedade conservadora já trazia há, sei lá, séculos atrás. A questão de tratar sempre mulher com maior benevolência do que os homens, a questão de incentivar a mulher a não se desenvolver no sentido de que ela é feita para reprodução somente, ponto, acabou. E eu também não quero entrar com discurso feminista, isso não quer dizer que eu estou virando feminista e não, porque a mulher pode ser muito mais do que isso, porque a mulher ela não foi feita para ficar em casa. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o simples fato da mulher ser condicionada socialmente falando, desde cedo, a passar o seu tempo dentro de casa e a condicionar a vida dela, a vida de marido e mulher e pronto, acabou, isso, no meu ponto de vista, pode ser que isso ajude a explicar o porquê da mulher ser, historicamente falando, irrelevante, o porquê das mulheres não terem feito muitas coisas com o passar da história, porque talvez não, certamente nós mesmos, homens que somos responsáveis pela sociedade, pela fundação da sociedade antiga, desde a época da Grécia, sociedade de caráter patriarcal, nós, homens, desde cedo, nós colocamos, não somente na esfera social, mas até mesmo na esfera familiar, a ideia de que a mulher é um ser frágil, de que a mulher deve ficar em casa somente cuidando dos filhos, cuidando da prole, e é isso, e acabou. E com isso eu não quero dizer que eu não enxergo que a mulher não tenha um certo dom, entre aspas, para mediocridade. Sim, eu enxergo que isso pode soar um pouco misógino, eu sei, mas não tô nem aí. Eu enxergo que o simples fato do homem ser um animal de natureza mais solitária, homens no geral, não é todo homem, enfim, e nem todas as mulheres também, mas enfim, o simples fato do homem no geral ser um animal de natureza mais solitária, enquanto que a mulher é um animal de natureza mais social, vamos colocar assim, a mulher lida melhor com as outras pessoas do que o homem lida, já é um argumento, um fato, vamos colocar assim, que no meu ponto de vista, na minha cabeça, ajuda a explicar também outro fato que ajuda a explicar o porquê das mulheres serem medíocres em termos históricos e até mesmo existenciais, vamos colocar assim. Por quê? Porque a mulher dedica a sua vida aos outros. E não que haja um problema nisso, não que haja problema em, sei lá, ela dedicar a vida dela para a família dela, ou ela dedicar a vida dela para o círculo social dela, não que haja necessariamente problema nisso. Porém, Thiago, eu acredito que as grandes invenções, as grandes artes, os grandes pensamentos, os grandes
quase tudo, basicamente, eles se fazem na solidão. Eu não acredito que, sei lá, Kant, por exemplo, elaborou a teoria, as teorias empiristas, escritos empiristas, etc., e fez todos os livros que ele fez. Eu não acredito que ele fez isso no calor de uma multidão. Eu não acredito, por exemplo, que os grandes filósofos existenciais eles tenham pensado neles mesmos no contexto em que eles estavam sempre cercados de gente. Não consigo acreditar que grandes pintores eles pintavam, a não ser quando eles tinham um modelo, claro. Mas sei lá, não consigo acreditar que eles pintavam no meio de 50 mil pessoas ao redor deles. Não é literalmente 50 mil pessoas, é só para vocês entenderem. E existem, claro, exceções, existem, claro, pintores que pintavam, por exemplo, Paris movimentada, Inglaterra movimentada, sei lá, mas enfim, via de regra geral, eu enxergo que as grandes invenções da humanidade, principalmente em termos intelectuais e em termos artísticos, elas são feitas na solidão. E esse simples fato já faz com que o homem tenha uma certa predisposição maior do que a mulher para deixar um legado, porque o homem é mais solitário por natureza do que a mulher é mais social, é mais sociável do que o homem. Isso ajuda a explicar um pouco do porquê do gênero feminino ser mais medíocre, entre aspas, se comparado com o gênero masculino. E porquê do gênero feminino não ter feito quase nada em termos históricos. Mas ao mesmo tempo em que eu acho isso, eu também acho que nós homens temos uma parcela de culpa de termos deixado as mulheres medíocres, principalmente na sociedade moderna. Por quê? Porque nós homens, falando da sociedade antiga, nós homens, antigamente, nós acreditávamos que a mulher ela deveria ser ajustada para viver somente no núcleo familiar. Isso talvez tenha condicionado um pouco ela a não ter expressão, basicamente, ou de não ser deixada, não é não ser deixada ter expressão, mas ter uma expressão meio limitada, sabe? Eu acho que isso daí acabou condicionando um pouco as mulheres a não terem muita relevância histórica. E na sociedade moderna, em que existe uma hipergamia super exponencializada, isso também serve para deixar transformar as mulheres em seres medíocres. Por quê? Porque, bom, vamos supor uma mulher tem, hoje em dia, ela é livre para dar para quem ela quiser, ela tem 10 caras querendo comer ela. Você acha que essa mulher, que ela é livre sexualmente, que não tem mais nenhuma barreira sexual para ela e ela pode fazer o que ela quiser e etc, etc, você acha que essa mulher vai fazer alguma coisa, vai se preocupar com alguma outra coisa que não seja contatinho e Tinder e putaria e diversão e bebida? É claro que não, é claro que não. Então, enquanto que a sociedade antiga, no meu ponto de vista, ela condicionava a mulher num sentido negativo a ela ser medíocre, hoje em dia a sociedade moderna também condiciona a mulher a ser medíocre, só que condiciona a mulher por outros motivos. Enquanto antigamente existia a repressão, entre aspas, sexual, que acabava barrando um pouco a hipergamia, servindo de limitante natural, vamos colocar assim, para a hipergamia, e nesse sentido eu acho que essa sociedade, entre aspas, repressora, ela tinha um motivo de ser. A sociedade de hoje ela não tem esse repressor, essa barreira para a hipergamia, fazendo com que as mulheres, hoje em dia, a mulher moderna seja basicamente instrumento sexual, seja basicamente o que caras chamam por aí vulgarmente de depósito de porra, basicamente, em que o cara que só serve pro cara ir lá, meter o pinto e ponto, acabou. E aí com os 30 anos de vida dela, depois que ela já tiver dado pra sei lá quantos, ela acha um betinho aí, finge que só transei com alguns e tal, e ponto, acabou. O cara casa com ela, tem filhos com ela e se encaminha à humanidade, vamos colocar assim. Na verdade não é nem betinha que vai assumir ela, é alfa-beta, vamos colocar assim, alfa-beta. Mas enfim, então eu acho que tanto a sociedade antiga quanto a sociedade moderna,
infelizmente, acaba também condicionando a mulher a ser um ser medíocre. E isso, é claro, eu não estou falando isso para falar que mulher é coitadinha, para falar que mulher não tem responsabilidade sobre o fato dela ser medíocre historicamente. Tem sim. Mas o que eu tô querendo falar é que não somente a mulher tem culpa nisso, mas eu acho que nós, homens, também temos culpa do fato de que a mulher é medíocre em vários aspectos possíveis. Nós, homens, condicionamos um pouco as mulheres a serem assim. E eu não tô querendo também desconstruir a moral tradicional que diz que a mulher é mais frágil, que diz que a mulher tem mais tendência a cuidar dos filhos do que do homem. Não, pelo contrário, eu concordo com essas premissas. Porém, eu acho que a mulher, ela não deveria ser tratada somente como isso, sabe? Ela poderia, não digo que ela deveria ser tratada como algo mais, mas ela poderia simplesmente não ser tratada como a maneira que a gente trata ela. Ela poderia ser tratada basicamente como um ser que tem algum potencial, que não é somente o potencial de gerar filhos e cuidar dos outros. E é claro que, mesmo que, sei lá, essas entravas sociais fossem removidas, mesmo que a gente vivesse uma sociedade em outro contexto, eu ainda assim acredito que, por basicamente fatores hipergâmicos e fatores biológicos naturais, que ainda assim o homem seria maior responsável pelas grandes atitudes do mundo do que a mulher. Ainda assim, haveria mais grandes homens do que grandes mulheres. Porém, às vezes eu me questiono, às vezes eu me pergunto, ainda assim o homem seria maior do que a mulher, em termos de legado, vamos colocar assim. Mas será que, se as coisas não fossem diferentes, se não existisse esse determinismo social, não poderia pelo menos existir uma porcentagem maior de mulheres que fazem ou fizeram alguma coisa? Será que não existiria? Penso eu que possivelmente existiria uma porcentagem um pouco maior de grandes mulheres se a nossa sociedade não tivesse sido da maneira como é e foi, sabe? Então eu acho que basicamente tem culpa dos dois lados. Se a mulher hoje em dia e quase sempre é um ser medíocre, eu acho que existe tanto culpa nela, porque todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, então eu não vou tratar a mulher como coitadinha, mas eu também acho que nós homens temos uma parte de culpa, tanto por fatores biológicos que a gente não pode mudar e que não necessariamente são somente culpa nossa, mas também por fatores sociais da gente sempre achar de a gente sempre olhar mulher com outros olhos, sabe? Enquanto que, por exemplo, vamos supor, um cara xinga a gente xinga o cara de volta e dependendo a gente já vai querer brigar com ele, querer trocar soco com ele, etc. Enquanto se um cara fizer isso, vai acontecer isso, possivelmente. Se uma mulher xingar a gente vai ficar quieto. Ou a gente vai ficar quieto, ou a gente vai simplesmente ignorar, ou a gente vai chegar assim, vai conversar com ela assim, bem de mansinho, tipo, por que você tá falando isso? O que tá acontecendo? Em suma, a gente vai ser bem mais cordial, entre aspas, bem mais escravo de buceta, não tem outra palavra, a gente vai ser bem mais escravo de buceta, bem mais submisso, entre aspas, se acontecer a mesma situação, só que com uma mulher, sabe? Eu acho que isso é um problema. E eu não estou querendo dizer com isso que nós devemos tratar homens e mulheres da mesma forma. Não estou querendo dizer isso, porque para mim existem diferenças entre homem e mulher. Porém, o que eu defendo é que nós não devemos, e aí vem a conclusão que seria possivelmente uma solução para isso, mas que é só a minha solução individual. Eu sei que o mundo lá fora nunca vai ser do que eu tô falando, e que hipergamia vai continuar, e que betas e alfas vai continuar tudo do jeito que tá, basicamente. Mas assim, a minha solução pessoal para esse emblema do que fazer com relação às mulheres, se nós devemos continuá-las tratando da forma como a gente está sempre tratando, ou se a gente deve tratar elas como princesas e estimulá-las. Eu acho que quando a gente olha para uma mulher,
a gente tem que olhar ela como uma mulher, basicamente, e não como uma buceta, como um pedaço de carne, sabe? Eu não estou com um discurso feminista aqui, mas o que eu quero dizer é que quando você olha a mulher, não somente mulher, até homem, quando você olha para alguém, independente se é homem ou mulher, com um certo interesse naquela pessoa, o seu interesse já vai fazer com que você atue de forma diferente com relação a uma pessoa que você não tem interesse. Então, por isso que a gente age diferente quando é homem e quando é mulher. Porque com homem a gente não tem interesse, ou pelo menos são interesses mais genuínos, entre aspas, do que com as mulheres. As mulheres, muitas vezes, a gente tem interesse que é somente corporal, somente sexo, buceta, enfim. E esse interesse que a gente tem em cima de mulheres e que a gente está condicionado também socialmente falando para agir em cima desse interesse de tratar sempre a mulher bem e a mulher é sempre coitadinha, e numa história a gente geralmente ouvir mais a mulher do que o homem, acreditar mais na mulher do que o homem, enfim, isso acaba contribuindo para essa situação em que a gente vive, em que nessa situação moderna de feminismo e o caralho que a gente vive, em que o homem é sempre filho da puta e mulher é sempre injustiçada. Então, eu acho que não necessariamente a gente tinha que tratar, nós homens, tínhamos que tratar mulheres da mesma maneira que a gente trata homem, tipo, xingando e dar soco um no outro. Não, até porque a mulher é mais frágil, tem uma constituição física mais frágil do que o homem. Porém, eu acho que nós, homens, deveríamos esquecer que as mulheres têm buceta. A gente deveria tratar as mulheres como seres que são diferentes da gente, seres que nos atraem naturalmente, mas esquecer que ela tem uma buceta, especificamente a buceta. Esquece que ela tem buceta e peito. E bunda também, se você se sente muito atraído por bunda. Enfim, imagina que todas as mulheres são tábuas, que elas têm cara de mulher, mas que no corpo elas não têm nada. Elas não têm peito, elas não têm buceta, elas não têm cu, não tem nada, não tem nenhum buraco. Aí vão falar, a boca, enfia o pau na boca dela. Não, o que eu quero dizer pensa na mulher, pensa em todas as mulheres de uma forma não sexualizada, sabe? Olha pra mulher e não vê ela como alguém com que você pode transar. Claro que você pode transar com ela, mas não haja seguindo esse pressuposto de que você pode transar com ela. Haja, sabe, como se ela fosse um ser humano sem atribuição sexual nenhuma, sabe? Eu acho que talvez, se os homens agissem dessa forma, que tratassem a mulher de forma um pouquinho mais parecida com a forma com que eles tratam os homens, não necessariamente isso resolveria todos os problemas do mundo, mas atenuaria, diminuiria um pouquinho esse problema do determinismo social e da hipergamia, de certa forma. Por quê? Porque isso daí ajudaria a diminuir um pouco a distância entre o sexo feminino e o sexo masculino. Diminuiria um pouquinho o abismo que existe entre os dois. Então, sei lá, você que está me ouvindo, solução que você pensa... Não existe uma solução a nível social para nenhuma das coisas que eu estou falando. Como eu falei agora há pouco, hipergamia vai continuar, e escravocetas vai continuar, vai tudo continuar a mesma merda. Mas para sua vida... Se você quer, sei lá, você não quer continuar contribuindo para a superinflação do mercado bucetal, você quer ser um cara que trata as mulheres não somente por interesses sexuais, mas também por ela mesma, de você quer ser um cara que quer descobrir se ela é só uma buceta mesmo, se ela tem algo por trás, aconselho você a você olhar para a mulher e ver só o rosto da mulher, não olhar para o peito, não olhar para a buceta, não olhar para pro corpo dela, basicamente. Porque a partir do momento em que você começa a ser levado pelo interesse sexual, isso vai naturalmente fazer com que você trate a mulher de uma maneira muito mais, sabe, sem culpa. Uma grande parte das mulheres estarem a merda que estão hoje em dia é porque elas não são ensinadas sobre a culpa. A culpa da mulher ela é muito menos exposta do que a culpa do homem. Então existe também um determinismo social também nesse campo. Quando o homem faz alguma coisa de errado, às vezes ele apanha, ele entra em castigo, fica de castigo.
Alguma coisa é feita, isso desde criança, quando o homem faz alguma coisa de errado. Ele tem consequência, então ele cresce com essa noção de consequência. Já para a mulher, de certa forma, ela sempre, desde a infância, ela é meio criada. Isso se atenua principalmente na adolescência, que aí começa a surgir um monte de gente querendo comer ela. Mas a mulher é criada num contexto, no entendimento em que ela pode fazer tudo e não é que não haverá consequências, mas as consequências serão muito melhores do que as ações do homem. Por quê? Porque existe o xerecard, porque existe o charme feminino. Então ela pode, por exemplo, fazer uma cagada no relacionamento, ela pode, sei lá, xingar o cara e bater no cara e fazer sei lá o quê, e depois utilizar, mas é porque eu tava menstruado, eu tava de TPM, ou é porque eu sou muito emotiva, porque mulheres são emotivas, eu sou sensível. Essas são desculpas que a mulher aprende, sabe? E isso aprende às vezes até dos próprios pais, até da própria mãe às vezes incentiva ela a utilizar essa desculpa. E não tô falando que a mulher realmente ela não seja, sei lá, mais sensível, entre aspas, do que o homem. Em algumas coisas ela até é. Mas isso não é desculpa pra ela ser uma filha da puta. Não é desculpa pra ela ser, sabe, medíocre em todos os termos possíveis. Então eu acho que há uma culpa generalizada de todos contra todos. Eu acho que a mulher tem culpa sobre esse desentendimento geral dos sexos, o homem também tem culpa. E eu acho que vocês, caras que estão me escutando aí, não tratem a mulher como uma vagina, tratem a mulher como mulher, basicamente. Não esqueçam que você tem interesse sexual nela. Controle o seu pinto. Falando em termos mais assim, direto no assunto, controle seu pinto, cara. Pelo amor de Deus, é por isso, né? Parte dos problemas do mundo relacionado ao que eu tô falando é exatamente porque os homens não sabem controlar o próprio pinto. E é por isso que eu desprezo a raça masculina, porque o homem não sabe, o homem pensa com a cabeça de baixo e não a de cima. Cara, não dá, principalmente no contexto em que a gente vive de superinflação da buceta, não dá mais para continuar supervalorizando a buceta. Cada buceta que você vai lá no Instagram e comenta linda e fica mandando foto e manda bom dia e um monte de mensagem e você faz isso com 10 garotos ao mesmo tempo. Cada mina que você faz isso, você está contribuindo mais e mais para uma geração de mulheres medíocres. Aí você vai falar, mas mesmo que eu pare, isso não vai fazer diferença. Sim, não vai fazer diferença de fato, mas você está contribuindo. Assim como não vai fazer diferença você continuar fazendo, também não vai mudar o fato de que você continuar fazendo isso, você vai estar contribuindo também, assim como 500 caras também estão contribuindo. Então, sei lá, se você quer olhar para esse fato e ficar de boa com a sua consciência, ok. Mas eu, particularmente, na minha consciência, isso me bate um certo peso, sabe? Para minha consciência, certo peso de culpa. Então, por isso mesmo que hoje em dia, mesmo que eu ache a menina muito bonita, eu não consigo mais, sabe? Linda e chamo ela para conversar, isso é muito de. Geralmente, quando eu faço isso, eu nem chamo a mina de linda, de eu, sei lá, puxar assunto com uma mina, é porque eu vi algo que é mais do que a beleza física da pessoa. E esse aí é também outro problema do gênero masculino. Eu falei muito dos problemas do gênero feminino, mas também o gênero masculino, primeiro que é um gênero que é levado a pensar só pela cabeça do pinto, segundo que é um gênero que é levado só pela beleza física. O homem é muito levado pelos 5 sentidos dele. Então por isso que a mulher só precisa ser bonita. Você pergunta para uma mulher, o que o cara precisa para te atrair? Ele precisa ser bonito, inteligente, ele precisa me levar para sair, ele precisa me dar emoções, basicamente, me dar emoções, fazer um monte de coisa para dar emoções para ela. Já os caras são medíocres, cara, nos quesito de critérios para estar com uma mulher. O que ela precisa para te agradar? Ter um corpo bonito e transar comigo. Só isso, cara. Ou seja, ela não precisa fazer nada, nada. Ela só precisa tirar a roupa dela e nem o trabalho nem
Nem na cama, mina, não precisa fazer nada, porque você faz o trabalho inteiro. Caras, então o que eu quero, conclusão desse podcast, se livrem, independente de se você é homem ou mulher. Se você for homem, se livre da pressão, às vezes até pressão inconsciente, pressão que imputaram sobre você. Se livre dessa pressão de pegar a mulher e ter que ter mulher e tratar a mulher como um pedaço de carne, basicamente. Se livra disso, porque você vai ser escravo disso até de forma inconsciente. Se livra disso, homens. E mulheres, se vocês foram criadas sobre a cultura, sobre o contexto de que, ai, porque você tá menstruada, você pode, ai, porque você é sensível, se livra disso também. E não caiam nisso de, sabe, cair na putaria, ai, porque hoje em dia eu posso, eu tenho direitos iguais aos homens, então eu vou dar pra caralho. Isso vai te condicionar a ser uma depósito de porra insignificante. Isso vai te condicionar a ser um ser humano medíocre. Então a minha mensagem, tanto para homens quanto para mulheres, não vivam em função do outro sexo. Sejam mais do que isso, sabe? Eu sei que a maioria de vocês, até de vocês que estão ouvindo, não vão ser. Mas eu queria que as pessoas fossem mais do que isso, sabe? Fossem mais do que só sexo e só putaria e só, ai, contato. Que é um negócio que, porra, a atração entre os sexos é algo que desde sempre já foi banalizado, mas hoje em dia na sociedade moderna chegou a níveis ridículos, níveis alarmantes até eu diria. Então, por favor, não banalize sexo, não faça sexo, ou sei lá, faz o que você quiser. Mas idealisticamente falando, se você quiser um conselho meu, eu falaria, cara, não, cara ou mina, não transa com qualquer um, não enxerga o outro somente por interesses sexuais, não viva somente em função do outro. Seja mais do que um depósito de porra, seja mais do que um depósito de espermas. Você pode ser mais do que isso. Utilize sua energia sexual para outras coisas, independente de se você é homem ou mulher. Não estou falando você não pode transar. Eu só estou falando, se for para transar, transe com alguém primeiro moderadamente e segundo, com alguém que realmente não seja somente um corpo para você. Porque se for somente corpo, você vai estar contribuindo para todo esse quadro aí de sociedade em que a gente já vive, em que tudo é mediocridade e que ninguém faz nada e ninguém deixa legado nenhum, ninguém faz nada, basicamente. Em que você vai estar caindo nos 99% da população que é massa cinzenta. Que o que deixou para a posteridade? Nada. De filhos, no máximo. Só que filhos medíocres, filhos completamente que vão seguir a mesma coisa que você seguiu. E vão ter mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e no fim das contas não tá ninguém fazendo nada, basicamente. Uma geração de pessoas medíocres, condicionadas tanto socialmente falando, quanto também historicamente, quanto também biologicamente falando. Um verdadeiro desastre biológico de superpopulação mundial. E é isso aí. Sei lá, eu não tinha uma mensagem final para deixar com esse vídeo, é só algo que eu senti vontade de falar sobre determinismo social, como a sociedade nos determina, tanto homens como mulheres, a sermos medíocres em termos de viver a nossa vida só pro outro, e como a hipergamia, quando mal direcionada, fode muitas coisas, e como a hipergamia contribui para o sexo masculino ser predominante, entre aspas, sobre o sexo feminino. Isso eu não quero dizer que mulheres não podem fazer alguma coisa, eu só quero dizer que se você é mulher, perceba que há um propósito na sociedade patriarcal. Perceba que havia um propósito na sociedade patriarcal, da sociedade patriarcal te impedir, querer te impedir de fazer sexo com todo mundo. Porque a partir do momento em que você tem o passe livre para usar o seu xerecard, você vai ser mais medíocre ainda do que você já é naturalmente falando. E isso eu não quero dizer que a maioria dos caras daí por aí também são medíocres. Mas enfim. Então é isso aí. Eu vou tentar gravar amanhã de novo, falando sobre um assunto meio diferente, um pouco relativo, um pouco a ver com o que eu falei agora, mas um pouquinho diferente também. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, beleza. Se não gostaram, também beleza. Problema de vocês. Até a próxima. Beijos, abraços e falou.